Chegamos agora à parte final do nosso estudo sobre o caminho de Jesus no Evangelho de Marcos, que é também o caminho do discípulo. E vamos ver, através do estudo de um texto, como é que Marcos caracteriza o discípulo. Vamos pegar o texto de Marcos 10, 46 a 52, que narra a cura do cego Bartimeu. É o último milagre de Jesus antes de ele chegar a Jerusalém. Jesus está em Jericó, e no capítulo 11, imediatamente após esse milagre, nós temos ali a entrada de Jesus em Jerusalém, aquela entrada onde ele é aclamado como rei, filho de Davi. Em seguida, Jesus vê uma figueira que não dá frutos e diz então que ela não dará mais frutos. Esse episódio mostra que o tempo de dar frutos já chegou ao fim, ou seja, chegou a hora do juízo de Deus, a cruz, o juízo para o mundo. Em seguida, Jesus vai ao templo, expulsa os vendedores do templo, ou seja, purifica o templo, é o juízo para o templo. Voltando e vendo a figueira que estava realmente seca, Jesus aproveita e fala sobre a importância da fé nos momentos decisivos, sobretudo no momento do juízo. E por fim, no capítulo 11, ele se encontra com alguns que se opõem a ele, os chefes do povo que criam uma cilada, perguntando com que autoridade Jesus havia expulsado os vendedores do templo. Ou seja, esse episódio da cura do cego Bartimeu, que mostra também o modelo do discípulo, se encontra exatamente antes desses acontecimentos decisivos para a vida de Jesus. E por isso, esse episódio ganha em importância. Vamos ler. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho o mendigo Bartimeu, filho de Timeu, cego. Jesus está saindo de Jericó. Jericó, na época do Novo Testamento, ficava um pouco além daquela Jericó que é conhecida no Antigo Testamento. Ali, Herodes o Grande tinha feito o seu palácio de inverno, por ser uma cidade que normalmente tem sempre clima tropical. Ela se encontra a 250 metros abaixo do nível do mar, indo na direção do Mar Morto, então uma região quente na depressão do Jordão. Ali havia então um palácio. Também ali os romanos colocaram uma guarnição, portanto, era uma cidade importante na época do Novo Testamento. Jesus entra em Jericó e é quando ele sai de Jericó que ele se encontra com o cego. É interessante esse detalhe ao sair de Jericó, porque nos outros sinóticos se fala que Jesus encontrou o cego quando entrava em Jericó. É um detalhe de localização que historicamente não traz nenhuma importância, nenhuma diferença para a mensagem de Jesus. Mas, na visão do evangelista, dizer que Jesus estava saindo de Jericó foi importante, porque está mostrando ele está agora indo para Jerusalém. A meta não é Jericó, a meta é Jerusalém. Jesus sai com os discípulos e grande multidão. Não sabemos que multidão é essa, provavelmente alguns que acompanhavam Jesus desde a Galileia, outros que, sabendo da chegada de Jesus naquela região, se reuniram ali.
O cego está sentado à beira do caminho. É interessante também esse detalhe, para o qual Marcos chama a atenção. Ele está à beira do caminho. Nós vimos a importância desse caminho de Jesus, da Galileia para Jerusalém, no Evangelho de Marcos. Jesus está caminhando, então, agora na última etapa, chegando já a Jerusalém, e ali, no meio do seu caminho, sentado, como que à espera, está este mendigo cego. Mendigo porque cego. De nome Bartimeu, que é um nome aramaico, e que é explicado pelo evangelista, né? Bartimeu significa Bar, filho, Timeu, o nome, filho de Timeu. O cego não vê, mas ele percebe que Jesus está chegando pelo ruído, pela fala das pessoas. Ele percebeu que era Jesus o Nazareno. Aqui é interessante, porque lá no início do Evangelho, em 1:24, Jesus também é chamado Jesus o Nazareno, aquele que vem de Nazaré. Aqui, praticamente no final da vida pública de Jesus, novamente, ele é mencionado como Jesus o Nazareno, fazendo, portanto, referência à sua origem da sua vida de infantil, de criança, a sua infância em Nazaré. Quando percebeu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Filho de Davi significa Messias, porque o Messias, por excelência, era o descendente de Davi, que deveria reinar em Jerusalém como Davi havia reinado. No Antigo Testamento não se fala que os reis deveriam ter especial compaixão de alguém. Porém, aqui o cego diz isso: tem compaixão de mim. Então ele está olhando para o Messias não só como aquele que vai trazer para o povo tudo, prosperidade, paz, libertação do poder estrangeiro. Essa era a ideologia, a ideia que mais existia entre a população ali do século I, mas ele está vendo Jesus num relacionamento pessoal, um messianismo que traz a paz para a pessoa, que traz a cura para ele. Muitos o repreendiam para que se calasse. Esse detalhe é interessante porque mostra o quê? Que ele tem que vencer a oposição de outras pessoas, ele, o cego, tem que vencer essa oposição para poder chegar até Jesus. E ele vence. E aqui nós temos já uma característica desse cego que vai se tornar discípulo. Ele ainda não é, mas ele vai se tornar. O discípulo tem que ter uma fé que passe por cima das provações, que vença as oposições, que supere tudo para chegar até Jesus, para viver com Jesus. Muitos o repreendiam para que se calasse, ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, primeira característica, o discípulo é aquele que tem a fé provada, comprovada. Jesus para então e diz: mandem-no vir aqui, chamem-no. E então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem confiança. Não se deve pensar agora por que o povo não queria que chegasse e de repente mudou de ideia. Tem confiança, levanta-te, ele te chama. Não interessa isso para o evangelista. O que interessa é essa palavra, tem confiança.
O discípulo é aquele que vai até Jesus e que confia em Jesus. Essa mesma palavra, esse mesmo verbo, é utilizado no capítulo 6:50, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão no barco, que está sendo açoitado pelo vento, pelas ondas fortes, e quando ele chega e entra no barco dos discípulos, os discípulos estão apavorados, Jesus fala: tende confiança, sou eu. É a relação pessoal, tem confiança. É a isso que o discípulo é chamado, que a pessoa que quer ser discípula de Cristo é chamada. Ter confiança nele. Levanta-te, ele te chama. Certamente, o cego chamou Jesus, mas Jesus chamou o cego. Jesus chamou aquele que necessitava para ir até ele. E por isso ele pôde ir. Um outro detalhe, deixando a sua veste ou seu manto, ele deu um pulo e foi até Jesus. O evangelista não precisava dizer, deixou o seu manto. Isso não faz importância para o milagre, afinal de contas, mas faz para a imagem do discípulo. O despojamento. No momento em que ele quer ir ao encontro de Jesus, ele deixa tudo, mas tudo fica relativo. O que importa é ir até Jesus. Ele deu um salto, ou seja, ele vai apressadamente e foi até Jesus. Ele chega até a pessoa de Jesus e se trava então aí o diálogo. Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? Ora, a pergunta é mais ou menos óbvia. Se ele é cego, Jesus certamente imagina, mas é preciso que o discípulo, o futuro discípulo, manifeste a Jesus a sua necessidade. O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Rabuni é na língua aramaica. O hebraico seria Rabi, meu mestre. Rabuni é no aramaico e não é uma forma utilizada nos evangelhos. Ela só aparece lá no Evangelho de São João, capítulo 20, quando Maria Madalena diz para Jesus, né, quando Jesus ressuscitado a chama pelo nome, ela responde: Rabuni, meu mestre. Ele então fala com essa palavra tão próxima, tão carinhosa, quase. Jesus então diz: vai, a tua fé te salvou. É interessante aqui que Jesus não faz nenhum gesto, Jesus não toca no cego, Jesus não faz uma oração antes, nada disso. Apenas fala. E usa o verbo salvar. Essa salvação implica a vista, evidentemente, mas ela supera a vista. Implica a vista porque diz, e imediatamente ele recuperou a vista. E isso sem nenhum gesto de Jesus. Esse mesmo verbo aparece também lá no capítulo 5, quando a hemorroíça toca a veste de Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? Aí ele diz: vai, a tua fé te salvou. Aqui não precisou tocar. É como se o cego tocasse com a sua fé. O fato dele chamar só por ouvir, de querer, aquele desejo, já demonstrava uma grande fé.
O fato dele superar a oposição daqueles que disseram: cala-te, fica quieto, já também mostra uma fé mais profunda, enraizada. E por isso o texto termina dizendo: imediatamente ele recuperou a vista e seguia-o pelo caminho. E aqui aparece aquele verbo importante, lá do início do Evangelho, quando Jesus chama os primeiros discípulos: segui-me. E o cego vai seguir Jesus pelo caminho. Que caminho? Nós estamos vendo que Jesus vai entrar no capítulo 11 em Jerusalém. Lá ele será morto. Lá ele ressuscitará. Então, o discípulo é aquele que segue o caminho de Jesus, o caminho que conduz a Jerusalém. Ele estava à beira do caminho e agora segue pelo caminho.